O que nos surpreende na prática do tiro com arco e na de outras artes que se cultivam no Japão, e provavelmente também em outros países do Extremo Oriente, é que não tem como objetivo nem resultados práticos, nem o aprimoramento do prazer estético, mas exercitar a consciência com a finalidade de fazê-la atingir a realidade última. A meta do arqueiro não é apenas atingir o alvo. A espada não é empunhada para derrotar o adversário. O dançarino não dança unicamente com a finalidade de executar movimentos harmoniosos. O que eles pretendem, antes de tudo, é harmonizar o consciente com o inconsciente. Para ser um autêntico arqueiro, o domínio técnico é insuficiente. É necessário transcendê-lo de tal maneira que ele se converta numa arte sem arte, emanada do inconsciente. No tiro com arco, arqueiro e alvo deixam de ser entidades opostas, mas uma única e mesma realidade. O arqueiro não está consciente do seu eu como alguém que esteja empenhado unicamente em acertar o alvo. Mas esse estado de não consciência só é possível alcançar se o arqueiro estiver desprendido de si próprio, sem contudo desprezar a habilidade e o preparo técnico. Dessa maneira, o arqueiro consegue um resultado em tudo diferente do que obtém do esportista e que não pode ser alcançado simplesmente com estudo metódico e exaustivo. Esse resultado, que pertence a uma ordem tão diferente da meramente esportiva, se chama Satori, cujo significado aproximado é intuição, mas que nada tem a ver com o que vulgarmente assim se predomina ou se denomina. Prefiro por isso chamá-lo de intuição prajnika. Podemos traduzir prajna como sabedoria transcendental, embora essa expressão tampouco reflita os múltiplos e ricos matizes contidos nessa palavra, porquanto se trata de uma intuição especial, que capta simultaneamente a totalidade e a individualidade de todas as coisas. Espécie de meditação que o zero é o infinito e que o infinito é o zero. E isso não se constitui uma indicação simbólica ou matemática, mas uma experiência diretamente apreensível, resultante de uma experiência direta. Psicologicamente falando, o Satori consiste numa transcendência dos limites do ego. Do ponto de vista lógico, é a percepção da síntese, da afirmação e da negação. Metafisicamente, é a apreensão intuitiva de que ser é vir a ser e vir a ser é ser. A diferença mais marcante entre o Zen e as demais doutrinas de índole religiosa, filosófica e mística é que, sem jamais sair da nossa vida cotidiana, com tudo o que ela tem de concreto e prático, o Zen tem qualquer coisa que o mantenha acima e além da banalidade do cotidiano. Aqui chegamos ao ponto de contato entre o Zen, o tiro com o arco e as demais artes, como esgrima, o arranjo de flores, a cerimônia do chá, a dança, a pintura e etc. O Zen é a consciência cotidiana de acordo com a expressão de Baso Matsu. Essa consciência cotidiana não é outra coisa senão dormir quando se tem sono e comer quando se tem fome. Quando refletimos, deliberamos, conceptualizamos, o inconsciente primário se perde e surge o pensamento. Já não comemos quando comemos, nem dormimos quando dormimos. Dispara-se a flecha, mas ela não se dirige diretamente ao alvo, e este não está onde devia estar. O cálculo verdadeiro se confunde com o falso. A confusão introduzida no espírito do arqueiro se traduz em todos os sentidos e em todos os domínios. O homem é definido como um ser pensante, mas suas grandes obras se realizam quando não pensa e não calcula. Devemos reconquistar a ingenuidade infantil através de muitos anos de exercício na arte de nos esquecermos de nós próprios. Nesse estágio, o homem pensa sem pensar. Ele pensa como a chuva que cai do céu, como as ondas que se alteiam sobre os oceanos, como as estrelas que iluminam o céu noturno, como a verde folhagem que brota na paz do frescor primaveril. Na verdade, ele é as ondas, o oceano, as estrelas, as folhas. Uma vez que o homem alcança esse estado de evolução espiritual, ele se torna um artista zen da vida. Ele não precisa, como pintor de telas, pincéis e tintas, nem como arqueiro do arco, da flecha, do alvo e dos demais acessórios. Ele tem seus membros, seu corpo, sua cabeça e os órgãos que constituem seu corpo. Sua vida no zen se expressa por meio de todos esses instrumentos importantes como manifestações suas. Suas mãos e os seus pés são os pincéis.
O universo é a tela sobre a qual ele pinta sua vida durante 70, 80, 90 anos. Este quadro se chama História. Oyen de Gozozan, morto em 1104, disse: eis um homem que converte o vazio do espaço numa folha de papel, as ondas do mar em tinta e o monte Sumeru em pincel para escrever essas 5 sílabas: So-Shi-Sai-Hai. Diante dele, eu estendo meu sagu e me inclino profundamente. Poderias perguntar o que significa essa maneira fantástica de escrever. Porque é digno da mais alta veneração alguém capaz disso? O mestre do Zen talvez respondesse: como quando tenho fome, durmo quando estou com sono. Se seu espírito estiver voltado para a natureza, ele também poderia dizer: ontem fazia um belo dia e hoje chove. Mas para o leitor a pergunta ainda subsiste: onde está o arqueiro? Nesse maravilhoso livro, o professor Hergel, filósofo alemão, que viveu durante muitos anos no Japão e se dedicou ao tiro com arco para poder compreender o Zen, nos transmite sua experiência de uma maneira luminosa. Graças à limpidez do seu estilo, o leitor do Ocidente não terá dificuldade em penetrar na essência dessa experiência oriental, até agora tão pouco acessível.